Bem, dando continuidade, vamos ver como você olha para o mundo. Vamos considerar alguns pontos. Que nossos pensamentos e sentimentos regem nossas ações. Que nosso perfil psíquico nos caracteriza, revelando como agimos e como poderíamos agir. Que se dominássemos esses conceitos e pudéssemos olhar para a vida após trocarmos essas lentes daqueles adultos que nos educaram e às vezes apenas nos criaram, que tem aquela diferença: educar é passar conceitos, é passar valores, e criar é apenas conduzir, apenas tomar conta. E muitas vezes nem tanto assim da melhor forma. Mas, enfim, nós precisamos nos tornar adultos e trocar essas lentes, olhar para o mundo de uma outra forma. Então, se nós conseguíssemos, após trocar essas lentes dos adultos que nos orientaram e nos educaram, certamente nós agiríamos diferente. Nós passaríamos a entender o mundo com os nossos conceitos, com o nosso perfil psíquico, evidentemente levando em consideração o que aprendemos, como aprendemos e avaliar, o que eu estou colocando desde o início. Então, se você não mostra ao outro com clareza como você funciona psiquicamente, fica subentendido, através do que não é dito, aquilo que você gostaria e que aparece através das suas ações, palavras e reações. O que eu estou dizendo com isso? É que as pessoas se ocultam, elas se omitem, elas não se posicionam, elas não se colocam, mas existe algo psíquico chamado o não dito. É aquilo que fica guardado só para a gente, que nós desejamos falar, que nós desejamos mostrar, mas por acanhamento, às vezes por querer proteger o outro, ou por achar que a outra pessoa vai se aborrecer quando eu me colocar, quando eu disser alguma coisa, mas as minhas ações vão mostrar a irritabilidade, as palavras fortes, às vezes a grosseria, as respostas automáticas. E essas reações dizem exatamente que existem algumas coisas que estão escondidas. E muitas vezes não é proposital, é por questão de temer. Então, a pessoa não vive para ela. E vamos para aquela pergunta: para quem você vive? Porque geralmente a pessoa vive para ela em termos, mas ela vive muito mais para o outro. Então, por conta disso, existe o que nós chamamos, no estudo dos perfis psíquicos, o que seriam nossas dores e nossos recursos. E nós estamos falando de dores psíquicas e recursos psíquicos. Então, o ambiente e as vivências possibilitam que as características psíquicas fiquem na dor ou no recurso, ou seja, nas possibilidades ou nas dificuldades, em expressar o verdadeiro eu psíquico. Então, quando a pessoa não expressa aquilo que ela deseja, aquilo que ela gostaria, aquilo que ela está em dúvida, como ela quer conviver com aquela situação, ela fica psiquicamente na dor. E essa dor se transforma numa dor física. Então, nós sabemos que muitas pessoas, ou vamos dizer assim, a maior parte das doenças, elas são psicossomáticas. Por quê? Porque existem essas dores psíquicas que as pessoas não expressam, que elas não demonstram, que elas não trazem para ela. Aquele espelho que eu falei no início, ela não olha para o espelho, ela não olha para o espelho psíquico dela, então ela não reconhece as dores, ou sabe por que foi. E como ela guarda isso, existem vários desencadeadores, e que as pessoas atualmente chamam de gatilho. Então esses desencadeadores levam para a dor, porque aquela dor já está guardada. E como ela não pode se expressar psiquicamente, como ela não pode se expressar muitas vezes verbalmente, o corpo dela demonstra. Então vem as dores. Aí tem enxaqueca, tem dor no estômago, tem problemas intestinais, tem questões de músculos, tem as questões que a gente sempre bate das fibromialgias. Então, quando a pessoa está com essas possibilidades dela, eu sou assim e funciono de uma maneira
mais comunicativa ou de uma maneira mais organizada, e eu sei disso e demonstro isso para outra pessoa, eu vivo nos meus recursos psíquicos e automaticamente as minhas dores não aparecem. Então, muitas pessoas sentem dificuldade em olhar na direção dos objetivos, na proposta de vida, por se sentirem devedoras dos pais. Eles me deram a vida. Você será capaz de pagar isso? Quanto custa a sua vida? Certamente seu crescimento ficará estagnado ou reduzido ao básico, considerando que você estará aprisionado a esse débito. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. E, sendo assim, não poderá ultrapassar as conquistas dos seus pais, principalmente da sua mãe, na sua bússola que aponta sempre para ela.